Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui com vocês. Quero agradecer a oportunidade da Abras de eu interagir com líderes que inspiram e isso vai ser muito importante para o nosso bate-papo aqui. Então, nós vamos só dar uma alinhada no nosso tópico aqui, Samarra e Vitor, que nós vamos falar de modelo de organização e os desafios da transformação. Quer dizer, como é que os líderes hoje estão pensando em como olham para a organização e para essa mudança que está e como que isso reflete na operação, quais são os desafios para poder atuar. Isso relacionado à estrutura, rede de relações entre indivíduos, posições, tarefas, enfim. Esse é o nosso grande desafio. Claro que nós temos pouco tempo, temos aí 45 minutos para o nosso debate e temos 4 blocos, né, Samarra, para nós cumprirmos. Então vamos lá para o nosso primeiro, que eu já começo por aqui. Vamos começar. Samarra, você que está no modelo que tem se destacado aí no Brasil, ainda mais em momento econômico difícil. Tá? Conta para nós aqui. Qual é o principal desafio que você enfrenta? Quando você pensa no modelo e no desafio da economia, enfim, dos consumidores, as mudanças da sociedade, como é que você olha para a estrutura? O que vem na sua cabeça sendo líder de uma empresa do setor de cash and carry? Boa tarde, Olegário. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que estão participando. Uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês. Para nós, somos de um setor que tem uma proposta de valor muito simples, muito clara, com foco muito estabelecido em alguns atributos, sendo o principal deles o valor, né, o preço, a economia que o cliente faz no cash and carry. Eu entendo que manter essa estratégia muito clara exige por trás uma organização que está alinhada em volta dessa proposta de valor. Então, o principal desafio, respondendo a sua pergunta, é manter a simplicidade, é manter o foco na proposta de valor, ter todos os indivíduos alinhados em volta dessa proposta de valor, com uma estrutura que seja simples, com uma estrutura que seja enxuta, que seja rápida nas respostas, que tenha esse cliente no centro de tudo que a gente pensa e faz, mas ao mesmo tempo tenha uma agilidade para manter na ponta, para manter na loja, para manter nas regiões, no local onde o cliente está, uma decisão muito rápida, uma agilidade muito rápida para atender esse cliente. Então, essa estrutura tem que ser simples, tem que ser enxuta. Então, por isso, eu entendo, para enfrentar esse desafio do crescimento de um mundo que está cada vez mais complexo, é necessário a gente ter essa disciplina em processos e estruturas enxutas e simples. Perfeito. O desafio que tem que manter esse custo operacional baixo ali, né? Exatamente. Senão se perde lá na estratégia que o shopper espera, que é a economia que ele faz no modelo. Eu estava comentando com o Samarra antes do evento, um estudo que a Shopper 2B faz, a Bruna Falani, aonde mede a experiência do cliente e ele é mais satisfeito com a experiência dele no atacarejo do que no supermercado, mas com a clareza que ele tem como vai comprar, do que ele espera desse formato. E o desafio de sustentar isto, né? Vitor, você... antes disso, Samarra, gostaria que você fosse pensando o seguinte. Você falou da simplicidade, da agilidade. Enquanto aqui o Vitor responde, eu quero que você processa 2 coisas ao mesmo tempo. Ouvir o Vitor e já ir pensando também quais são os principais indicadores que você usa neste modelo. Vitor, você trabalha com outro público, com modelos diferentes. Tem ali o Saint-Marché propriamente dito, tem o Italy, tem o Empório Santa Maria, outro perfil de público, provavelmente de posicionamento. A mesma pergunta para você, quais são os desafios de lidar com diferentes formatos e com esse perfil de cliente que você tem? Como é que está isso? Bom, boa tarde a todos, quem está aqui, quem está no online, Samarra, Olegário, Honório, que está lá em Fortaleza, é isso? Obrigado pelo convite. Vamos lá, quais são os desafios, né? Eu acho que cada empresa tem um determinado momento. Eu vou falar muito em relação à nossa empresa, né, onde é que a gente está. Eu vou falar de alguns desafios.
Eu selecionei 3, não quer dizer que são só 3, tem muitos outros desafios, mas eu selecionei 3 aqui para a gente colocar na mesa e depois a gente aprofunda. Um deles é crescimento, né? Acho que o setor como um todo, tanto o atacarejo quanto os supermercados estão num momento de crescimento, impulsionado aí, né? 2020, 2021. Como é que a gente, com esse crescimento, mantém a cultura, né? Mantém aquela coisa de empresa super focada principalmente no cliente, em resultado, à medida que a gente vai crescendo e vai trazer mais gente nova, gente diferente que não tá, né, não tem o DNA na nossa formação. Como é que isso acontece? Um outro desafio que foi também de alguma forma precipitado, né, foi adiantado em relação ao que ia acontecer, é todo o lado digital, né? E aqui, como o nosso painel é de gestão, né, e desafios, como é que esse lado mais digital, mais de trazer inovação para dentro de casa, mais essa metodologia ágil, como é que a gente vai administrando isso, como é que a gente vai testando isso, como é que a gente vai vivendo isso no dia a dia, né? Acho que todos nós aqui, nós 3, pelo menos nesse painel, somos bem tradicionais, né? Não somos nativos digitais, estamos longe disso e, obviamente, estamos aprendendo e criando esse momento. Então, esse também é um desafio dentro da administração, da gestão na empresa. E um outro aspecto que também tem acontecido com a gente é à medida que a empresa vai evoluindo, como é que é a governança, né? Como é que isso também entra na empresa, como é que a gente vai aprendendo, vai implementando e vai evoluindo com governança, com gente que não, de repente não está no dia a dia, mas que faz parte de algum comitê, faz parte do conselho, né? Você começa com pessoas, normalmente conosco foi assim, você começa com acionistas, basicamente, né? Depois você vai aprofundando, você cria comitês especializados, né, em algumas matérias importantes, relevantes. Depois, em algum momento, você vai trazer independentes para participarem disso. Então, como é que a empresa vai se adaptando a essa nova forma não de gestão, mas de ter uma participação de gente talvez diferente e que não está no dia a dia, né? Não é lá um gerente que está tomando decisão, está no dia a dia, está vendo o que acontece número a número, mas está, do ponto de vista de governança, olhando muito mais para a estratégia, né? Perguntando muito mais se a gente está alinhado com o que a gente está com a criação de valor, se a gente não está escapando. Então é muito interessante, eu colocaria esses 3 desafios aí como relevantes na nossa experiência nos últimos 2 anos. Perfeito, Vitor. Bom, temos aqui os grandes desafios que os líderes têm que lidar todos os dias e tomar decisões rapidamente, porque a pressão vem de todos os caminhos. Vitor, eu vou deixar para você a mesma questão de quais são os principais indicadores e a gente escolhe aí um desafio que depois a gente pode aprofundar um pouco mais nele. Bom, seu Honório, boa tarde. Boa tarde, Olegário, boa tarde. Prazer tê-lo aqui com a gente. Seu Honório, a pergunta continua a mesma. Como é que o senhor está sendo desafiado aí para poder olhar para o shopper, colocar o ser humano no centro e, ao mesmo tempo disto, cuidar da rentabilidade do negócio e impactos na sua estrutura, no seu modelo de negócio? Conta para nós aí, o que o senhor tem feito? Olegário, eu além de lhe cumprimentar, eu quero também cumprimentar o Marcos e o Vitor, cumprimentar todos que estão participando desse momento, dizer do nosso contentamento em poder participar e quero fazer também, construindo e reforçando a minha fé, um agradecimento a Deus por me oportunizar aqui estar. O tema é um tema extremamente instigante e nós não podemos nos distanciar de tudo que envolve essa coisa da gestão de um negócio de varejo alimentar nos dias de hoje.
porque cada dia que passa ele se torna um negócio mais complexo. O negócio tem 30 anos e antes a gente só jogava o produto na prateleira e fazia as promoções, e agora há quem diga que depois dos bancos na área de serviço, nós que mais embarcamos tecnologia. Então, nós somos aqui, dentre muitos desafios, um grande desafio para nós é o que nós chamamos de projeto gente. Porque os nossos clientes são gente, os fornecedores são gente, os nossos colaboradores são gente, os banqueiros são gente, enfim, trabalhamos com a gente. E aí, essa coisa está bem, o cliente interno e externo, no centro, e está no nosso DNA. O nosso desafio é fazer com que as pessoas se construam dentro de uma dimensão onde elas possam acreditar, se preparar e parcerizar. Para isso, nós, nos últimos 2 anos, as condições humanas foram todas atingidas e nós reforçamos muito fortemente um tema que, desde o início, que nós somos empreendedores de necessidade, eu e o Bosco, meu irmão, hoje já estamos na linha da oportunidade, um reforço à espiritualização da empresa. Nós tentamos ter uma empresa espiritualizada. Aí, com isso, nós precisamos controlar o absenteísmo, precisamos controlar hora de treinamento, precisamos controlar o clima organizacional e, muito mais do que isso, fazer com que isso tudo gere resultado para o negócio. Num mercado extremamente complexo, que nós estamos aqui no Ceará, onde todos os players estão aqui, os regionais fortes e os pequenos em forma de rede. Então, nós ficamos exatamente no meio. Nós somos o recheio do sanduíche. E nós escolhemos esse trabalho com as pessoas, tentando fazer com que elas se adaptem ao nosso negócio e fazendo com que a nossa empresa seja a cada dia mais desejada, não só pelo fornecedor, mas pelo cliente e também pelos nossos bons vizinhos, que são os nossos colaboradores, e assim são tratados. Perfeito, seu Honório. Então, resumindo, colocou o ser humano no centro e tratou isso como o grande desafio para superar aí os obstáculos também. Bom, pessoal, nós temos aqui 3 visões que se somam e que mostram os desafios que nós enfrentamos todos os dias, né? Nós temos aí o desafio do ser humano, que não é diferente no atacarejo e ali, mas cada um trouxe e reforçou um ponto muito importante para o nosso debate aqui. Então, diante disso, eu gostaria de ir para a segunda parte, para a gente explorar um pouco mais. E a pergunta que vem é: simplicidade. Como você traduz simplicidade em indicadores? Claro que temos todos os indicadores de performance que você pode imaginar, mas os indicadores muitas vezes trazem números que estão na média, né? E a média, todo mundo sabe, a média ela pode estar escondendo desempenho mal e ruim, e na média pode tá bom ou tá ruim, mas dentro você tem características muito diferentes. Então, na nossa organização, um dos principais aspectos que tem total relacionamento com a simplicidade da estrutura está relacionado ao empoderamento do tomador de decisão, do empoderamento daquele que está mais em contato, de um lado com o fornecedor e do outro com o cliente. Então, o desempenho loja a loja,
por categoria e dentro da categoria o desempenho da loja, esse cruzamento da gente olhar além das médias, cada categoria comercial dentro de cada loja e cada loja dentro da categoria comercial é a forma mais eficaz que a gente entende, porque ela empodera o comprador, o gestor da categoria de um lado, e ela empodera o gerente da loja no outro, que no meu ponto de vista, obviamente todas as áreas são importantes dentro de uma estrutura organizacional de varejo, mas para mim as duas áreas protagonistas são essas, né? Se não tem o gerente da loja para abrir, para fechar, a loja não vai abrir. Se não tem o comprador para garantir uma boa negociação em cada uma das categorias, você vai estar disposicionado. Então, o bom desempenho cruzado, loja-categoria, categoria-loja, para nós é o principal aspecto que a gente faz, seja para olhar venda, para olhar preço, para olhar volume, para olhar satisfação do cliente, em todos os aspectos que você pode imaginar dentro dessa matriz cruzada que, acima de tudo, ela empodera a simplicidade, ela empodera o comprador, ela empodera o gerente da loja. Perfeito. Nos bastidores a gente estava conversando um pouco sobre a média, que se pega uma pessoa, né, que é clássico, né, Samarra? Põe metade da pessoa no freezer, outra metade no forno, na média a temperatura está legal, na vida real a pessoa está morta. E você, nesse comentário nosso, a gente estava falando um pouco de centralizar totalmente e descentralizar, né? E você tem aí um bom conhecimento desse tema prático, né? Teórico e prático. É verdade. A gente tem acompanhado ao longo das últimas décadas, né, talvez as últimas 3 décadas, modelos de estrutura organizacional que têm evoluído ou complicado, né, de forma cada vez mais, em modelos muito descentralizados de um lado, muito característico do hipermercado do passado, na década de 70, 80, né, para modelos ultracentralizados, onde o poder tá na matriz e as pontas, as regiões, a loja, que é onde o cliente está, que é onde muitas vezes o fornecedor regional está, que é onde estão governos, é onde estão os órgãos de imprensa, né? Muitas vezes está desempoderado, está sem agilidade para tomar decisão, customizada àquele cliente que é característico e peculiar e que não é igual ao cliente talvez de uma outra cidade, muito mais ainda de outro estado, né? Então, a gente vê, especialmente em estruturas de grandes organizações, e eu tive o privilégio de trabalhar algumas delas, esse modelo, né, de centralização, o quanto ele pode ter, em muitos casos, empobrecido, complicado e dificultado o atendimento do cliente. Com o benefício teórico de sinergias, ao centralizar, você muitas vezes empobreceu a ponta e trouxe a decisão mais longe do cliente, o que tornou as estruturas mais complexas e mais lentas. Haja visto o bom desempenho de organizações de varejo monoformato, monorregião, né, onde os líderes estão com a barriga no balcão, próximos daquele cliente e daqueles fornecedores em cada local, né? Então, dentro desse aspecto, o grande desafio para as grandes organizações é o quanto centralizar e o quanto deixar de empoderamento nas pontas mais próximas do cliente, né? Agora, Samarra, a parte eu já tenho da resposta porque nós já conversamos. O que você me disse é assim, como é que eu personalizo a loja? Porque a gente fala sempre da personalização do cliente. Você está falando o seguinte, eu personalizo a loja. Eu trato ela como única porque ela tem o seu microcosmo ali, eu preciso cuidar dela. Mas para você fazer isso e tomar boas decisões, processos são fundamentais. Ele engessa ou não? Olha, os processos têm que ser tão inteligentes que não eliminem o empoderamento da ponta, é o equilíbrio. É fundamental ter processo, é fundamental ter disciplina, é fundamental ter fluidez na comunicação e na tomada de decisão. Se você for descentralizado sem processo, vira uma anarquia, vira uma bagunça, e aí você não tem bons resultados. Então, os processos servem justamente para garantir
dentro de uma perspectiva fluida, não burocrática, que as pontas, uma vez empoderadas, elas executem o papel dela empoderado, customizado à realidade de cada ponto de venda, mas dentro de processos disciplinados, onde cada indivíduo entende suas alçadas, seus limites de tomada de decisão, quando que ele tem que chamar a central, quando que ele não tem que chamar a central, ou até onde vai o poder dele de tomar a decisão ali rápida. Então, processos bem fluidos e desburocratizados garantem que esse empoderamento na ponta não se torne uma anarquia. Os indicadores associados a eles. Já quero que você vá pensando, Samarra, no próximo. Que referência de mercado, ou nacional, internacional, de outro setor, que você, como líder, fica olhando e mirando ali para também se inspirar. Vitor, você trouxe aí os desafios do crescimento, falou da metodologia ágil para inovar e falou de governança. O que você prioriza aí para a nossa conversa, para a gente falar aí de indicadores? Olha, eu acho que seria legal falar aqui um pouco sobre governança, né? E governança, quando eu estou falando de governança, eu estou falando basicamente de uma esfera que, por exemplo, a gente não existia, né? Conselho de administração, comitês, não existia. Tinham 2 fundadores que tocavam a empresa e foi assim por muitos e muitos anos. Até o dia que a gente trouxe mais sócios, investidores financeiros e que te leva para um outro patamar. E é nesse movimento que a gente está, né? Então, eu exploraria um pouco desse caminho, né? Que é um pouco do que a gente viveu aí nos últimos anos e continua vivendo e está dando cada vez um passo, vamos dizer, adicional. E eu falaria muito sobre, então, de novo, primeiro, ter um conselho de administração, como é que isso se relaciona com a empresa. Basicamente, o conselho e comitês, né? Os comitês, eles suportam o conselho, né? Eles estão mais próximos do dia a dia e eles estão ramificados em categorias, vamos chamar assim. No nosso caso, a gente criou inicialmente 3 comitês, né? Um que cuida basicamente do negócio, da estratégia, da expansão, do digital, de sustentabilidade. Um que cuida das pessoas, né? Muito se falou aqui das pessoas. E um outro comitê que cuida de tudo que diz respeito a finanças, risco, auditoria e assim por diante. Então, e aí, como é que funciona isso, né? Você destaca, como eu disse aqui, na evolução, e eu estou falando muito sempre do nosso caso, desculpe repetir isso, mas a gente hoje tem acionistas, basicamente, que não estão no dia a dia participando dos comitês, né? E são só acionistas. Obviamente que a gestão está lá participando, vai contar e vai discutir com os membros dos comitês e também nas reuniões de conselho os caminhos de cada uma dessas 3 caixinhas importantes. E uma coisa interessante que a gente fez é destacar uma agenda mínima e KPIs a serem seguidos por cada um dos comitês. Então, isso traz um norte, né? Primeiro que eu acho que é um testemunho dessa nossa vivência, de que você sair de uma empresa com fundadores que estavam lá há 15, 17 anos, tocando o dia a dia, né? De um jeito, vamos dizer, muito mais pessoal, né? Do que um jeito mais estruturado, mais de um formato executivo, e você evolui para ter mais sócios relevantes, sócios internacionais. Os nossos principais sócios estão em Nova York, né? Então, como é que toca uma empresa no Brasil de varejo, que precisa de agilidade, precisa ser rápido, tem decisões de dia a dia, mas como é que você toca isso e garante essa agilidade, mas garante também um alinhamento com a estratégia, um alinhamento, né, para a gente não se perder, quais são os KPIs que a gente vai seguir trimestralmente, depende do comitê, né? Tem comitê que se reúne mensalmente, tem comitê que se reúne trimestralmente. Então, essa experiência eu acho que é muito rica e acho que muitas empresas
ou vão passar por isso, ou já passaram, já estão na próxima etapa. Isso é muito relevante, ajuda muito. Eu acho que em termos de gestão, por exemplo, a organização também tem que se adaptar a esse novo nível, eu não chamaria de hierárquico, mas talvez seja hierárquico, né? Que no fim existe a participação dessas esferas que não estão no dia a dia de forma alguma, né? Eles estão só, de novo, mantendo a empresa no caminho de longo prazo, que é o que os acionistas esperam. Então isso é muito interessante. Eu acho que faz diferença, tem feito diferença para a gente. Eu acho que um próximo caminho, eu falei aqui que tanto nos comitês quanto no conselho, uma primeira fase é ter basicamente acionistas participando, acionistas que não estão na gestão no dia a dia da empresa. Um próximo passo que a gente já está se preparando é trazer membros independentes, tanto para os comitês quanto para o conselho. E acho que a gente já está ensaiando, conversando com algumas pessoas que possam participar e possam ser membros dos comitês e dos conselhos. E o ponto mais interessante, que é como eu tento colocar para a empresa, que é assim, como é que eu ia poder ter ajuda de ícones, né? Sei lá, eu poderia ser o Olegário aqui, poderia ser o Samar, poderia ser um monte de gente que jamais a gente teria para nos ajudar no dia a dia, né? Porque cada um está no seu papel e está feliz e está crescendo nas suas posições, vamos dizer, de origem ou fixas, mas poderiam ajudar, seja em comitês, seja no conselho. Então, é uma ajuda de alguém muito experiente, de alguém muito preparado, de alguém que já viveu muitas coisas, que você pode trazer para dentro da sua empresa para também te ajudar, né, e colaborar nessa construção de longo prazo que são as empresas. Então, eu diria, de novo, Olegário, só que falando de governança como desafio, como é que ele influencia na gestão, como é que ele entra e permeia a empresa, são essas coisas que eu queria dividir com vocês aí. Como é que funciona, como é que a gente implantou os comitês, como é que é o conselho, como é que a gente vai dar o próximo passo e como é que isso está evoluindo. Perfeito. Você falando, eu me vejo assim, de dono a acionista. Porque muda tudo, né? Muda tudo. E é verdade, né? Eu passei a ser vice-presidente do conselho também. Eu tenho lá uma função específica, mas eu passei a ser... Para poder dar esse passo, para poder dar à organização a importância, abrir esse espaço, colocar de uma forma, vamos dizer, tranquila e que gere o máximo de contribuição e de valor para os dois lados, né? Para o acionista e para a equipe, eu passei a fazer essa função também. Até por isso que eu escolhi esse tema aqui, né? Para falar um pouco sobre isso, para poder juntar essas duas pontas. Perfeito. Esse é um desafio. E como é que a gente envolve tantas partes interessadas hoje, né? Porque só a decisão ali solitária já não dá mais nessa complexidade que a gente vive e nessas mudanças intensas aí. Vitor, por favor, também já vai pensando aqui para nós nas suas referências de mercado. Senhor Honório, dentro deste contexto, olhando para o caminho das pessoas que o senhor destacou na primeira parte, conta para a gente aqui como é que é a questão dos principais indicadores aí que o senhor utiliza na organização. Imagina, depois da fala do Vitor, que fala de governança, a complexidade da governança e do compliance do negócio, você poder ter foco em trabalhar com gente para que essa gestalt feche. Aqui nós procuramos fazer no nosso negócio um trabalho onde as pessoas se sintam valorizadas, e é tanto que eu busco trabalhar nos comitês, na própria estrutura. Nós já temos conselho consultivo, inclusive com pessoas de fora, trabalhando não um organograma, e sim um holograma, para que as pessoas se tornem
mais autônomos, mais apropriadas dentro dos mesmos níveis. Para isso, nós buscamos controlar tudo. O turnover nosso é 2,5, um turnover bastante aceitável. Nós temos aí o trabalho de absenteísmo com 2, e na pandemia foi para 5. Mas para isso existe uma prática nossa. Nós dividimos isso com o próprio gestor da unidade. Nós fazemos um trabalho onde ele toma conhecimento de cada unidade, de todas, quem da loja dele está faltando e por que está. Nós trabalhamos com, em média, 16 horas por ano para cada colaborador, aliás, por trimestre. Isso também nos ajuda. E o clima organizacional, nós somos medidos pela estrutura do GPTW, onde nós já estamos com a relação com premiação nacional, comercial e estadual. Chegamos a um bom desempenho a ponto de nos escolherem aqui no Estado como certificadores da cadeia. Isso tudo com o propósito de ter um bom clima, porque nós entendemos um baixo turnover, porque nós entendemos que se faz necessário que as pessoas demorem na organização para que elas absorvam e se engajem nos processos e possam ter uma melhor qualidade. E temos aí um clima de 8,3 a cada 10 colaboradores, 8 em média, 0,3 eles defendem o nosso negócio e se sentem orgulhosos por participar. Temos um medidor de NPS que nos revela também a lealdade dessa gente conosco, que é muito bom, em cima de 8,6. Isso tudo feito num ambiente onde 50% dos colaboradores são do sexo masculino e 50% feminino, homens e mulheres. Nós temos mulheres nos cargos de liderança e em alguns cargos que só antes eram ocupados por homens, na área de logística, por exemplo, e temos obtido muito bons resultados. As mulheres são mais resilientes e mais cuidadosas, mais aprimoradas nas tarefas. Isso tem nos ajudado bastante. Portanto, esses são indicadores que nós temos e nós buscamos um fortalecimento dessa coisa nas universidades aqui, e numa universidade, a Unifor, onde eu tenho o privilégio de conselheiro, para nos ajudar com essas métricas todas. Também com ABRAS, com GPTW, com GS1 Brasil, todas essas entidades nos ajudam nas nossas pesquisas e nos trazem esses resultados. Então, temos aí algumas boas práticas que eu creio que fique para a parte seguinte. Eu espero poder estar tendo a oportunidade de transmitir assim, a experiência do nosso negócio. Evidentemente, cada negócio tem o seu DNA, o seu modelo e tal. Como nós somos uma empresa
cearense, genuinamente cearense, nós temos criado bons resultados através dessas técnicas com gente, nosso chamado Projeto Gente. Perfeito, seu Honório, excelente. Ouvindo, me fez lembrar um livro que chama O Segredo das Empresas Mais Queridas. Aliás, 2 livros. Um deles é este, que demonstra, quando as pessoas estão bem, como elas entregam mais resultado. Eu lembrei de um outro que apareceu na NRF, acho que você estava junto, Vitor, que era a estratégia do bom emprego, né? Que é The Good Job Strategy, que não tem em português, e que ela desafiava o modelo. Eu posso vender com preço barato, tratar bem as pessoas. E ela vai pegando alguns modelos, ela pega da Espanha, ela traz o Mercadona e traz, é uma pessoa do MIT, ela traz mais 3 modelos norte-americanos. Mas muito bem. Samarra, voltando, o líder também se inspira, né? E aí, onde estão essas fontes de inspiração? Quais são as referências? Bom, ao longo de 3 décadas praticamente envolvido com varejo, a gente já viu muita coisa certa e muita coisa não tão certa, muita coisa errada, muita coisa que construiu valor, muita coisa que destruiu valor. Então, começando pelo ponto de destruição de valor, né, eu volto no meu ponto da simplicidade e do empoderamento para a customização para o cliente local. Olhando nessa perspectiva de ter as pontas empoderadas, customizadas ao cliente local, o varejo brasileiro tem uma história de fracassos e de erros que a gente não pode deixar de verificar, seja em vários projetos de M&A que acabaram destruindo o valor por centralizar demais, por adulterar propostas de valor vencedoras a pretexto de sinergias que nunca vieram à tona, né? E estou falando aqui de grandes corporações. E dito isso, eu, enquanto um cash and carry que tem num ranking, né, outros players que estão que tem hoje um posicionamento no ranking muito alto e muito bom e tem crescido muito nos últimos anos, eu posso dizer que eu admiro muito 2 empresas. Por um lado, o Açaí e o Atacadão, que mesmo estando em grandes corporações, mesmo estando em grandes organizações, que eventualmente poderiam ter em algum momento engolido esses formatos e impedido eles de crescer quanto cresceram, né? Tanto a Açaí quanto a Atacadão conseguiram se manter independentes e fazer seu crescimento, não deixando suas organizações se complicarem com as organizações maiores que eram dos acionistas principais, né? Então, admiro o Açaí e o Atacadão pela trajetória de crescimento tão exponencial que tiveram na última década, e isso tem muita relação em ter se mantido fiel à proposta de valor, em ter se mantido fiel ao modelo e não ter se deixado engolir por estruturas muito maiores, às quais eles, no caso do Atacadão, pertence, o Açaí pertencia até outro dia, né? E outras 2 empresas que eu admiro muito também, que também estão em posições, a gente olha para cima quando olha para eles, né? É o Grupo Pereira e o Grupo Mufato. Ambas empresas originalmente regionais, né? Empresas familiares, empresas com histórias muito bonitas, né? Você conhece as histórias dessas 2 empresas, de como enfrentaram desafios e batalhas, mas hoje são empresas multirregionais e multiformato e continua conseguindo crescer acima do que vem crescendo outras empresas. Então, são empresas que têm supermercados, que têm modelo de atacado distribuidor ou mesmo cash and carry. E já estão presentes em vários estados, né? No caso do Grupo Pereira, em 4, 5 estados, no caso do Mufato, em 2, e estão crescendo e estão mantendo a simplicidade e a clareza da proposta de valor. Então, eu tenho nessas 4 empresas modelos que sem dúvida nenhuma inspiram. Perfeito. É muito rico que você trouxe, porque me lembrou também de novo o livro, né? Eu gosto muito de ler as empresas que o Jim
Empresas Feitas para Empresa Vencer. Feita para Vencer, que ele usa até o princípio lá do Yin e do Yang para falar como é que eu preservo o meu núcleo, né, e também estimulo o progresso. Quer dizer, como é que eu busco equilíbrio nisso, que é preservar a essência. Exatamente. Excelente. Vitor, conta para nós aqui as suas referências. Olha, eu vou ter que confessar aqui, né? A gente é fã de carteirinha de uma empresa e no fim eu não selecionei, assim, ela é tão diferente, ela é tão superior, tão competente, tão... não é do nosso ramo exatamente, mas é do varejo, é nacional, é a Raia Drogasil, né, que tem uma história assim brilhante. A gente tem muita proximidade por diversas razões, então tem desde executivos que trabalharam lá, trabalham com a gente, alguns já saíram, acho que não tem ninguém que foi daqui para lá, mas alguns acionistas são muito próximos, a gente até consultoria já fez com eles. Essa parte de governança tem muita ajuda deles, a gente se espelha muito, né, numa empresa que deu tão certo. Eu fui olhar os números para poder falar um pouquinho aqui deles, porque é impressionante, acho que não é tão próxima, vamos dizer, né, do nosso varejo de alimentos aqui, da Abras, da APAS, etc., mas lá naquele segmento, o que eles conseguiram fazer em 10 anos, né, basicamente, se eu não estou enganado, eu posso ter um pouquinho de erro aqui na minha, mas a Droga Raia, antes da fusão com a Drogasil, fez IPO, se não me engano, em 2010. Aí, em 2011, fez uma fusão com a Drogasil, que era maior que a Droga Raia. Nessa fusão, eles tinham aproximadamente 700 e poucas lojas. Isso eu busquei hoje no site antes de vir para cá, então a informação pública está no site. O número de lojas cresceu 3 vezes, né? Então saiu de 700, sei lá, 800 para 2.500, mais ou menos, no ano passado. E eles falam que é 357. Então, 3 vezes o número de lojas, 5 vezes o faturamento e 7 vezes o EBITDA, né? Em 10 anos. É de uma consistência, eu não sei o quanto, né? Vou ficar falando aqui, jogando confete na RD. Eles abrem uma loja por dia útil há não sei quantos anos, mas eu estimaria aqui 3 ou 4 anos consistentemente, são 240, 250 lojas novas por ano. Ou seja, né, dá, na média, uma por dia útil. Então, hoje está abrindo uma loja, amanhã abre outra, depois de amanhã vai abrir outra. E é de uma consistência em tudo que acontece, né, porque você entra em qualquer Droga Raia, desde o nível de atendimento, com o produto, com o processo, tudo funciona. Então, para nós, eu falei aqui um pouco do negócio, né? Mas falando como eu escolhi o tema governança como chapéu, e de novo, a gente tem proximidade, tem uma relação muito aberta com a Droga Raia e no fim eles são nossos meio que mentores de alguma forma, né? Então a gente se espelha muito nisso, né? Como é que essa governança que eu contei um pouco aqui, como é que aconteceu lá, onde é que eles já estão, né? Onde é que eles já estão em sustentabilidade, onde é que eles já estão em governança, o quanto isso que eu citei aqui, que do nosso lado a gente está engatinhando, em termos de comitês, em termos de conselho, o quanto a participação e o envolvimento disso no dia a dia da organização. No dia a dia eu estou exagerando aqui, mas na estratégia e o alinhamento disso com o corpo executivo é tão rico, tão produtivo, tão eficiente, adiciona tanto valor, que está aí o resultado, né? 10 anos, esse 3, 5 e 7 vezes aí número de lojas, faturamento, 7 vezes o EBITDA. Então é impressionante, a gente olha muito para eles, assim... A gente quer um dia, daqui 10 anos, chegar aos pés do que a Droga Raia, a Raia Drogasil é hoje. Um indicador muito interessante, porque combina a questão, o desafio do crescimento, lojas, faturamento e o resultado final, a última linha ali, na veia. E com uma fusão, que é muito difícil. Uma fusão que é um negócio, acho que todo mundo já leu, não sei quem participou, eu nunca participei, mas é muito desafiador você juntar 2 culturas, 2 DNAs, 2 marcas centenárias. A Droga Raia
tem mais de 100 anos, a Drogasil não sei, mas também deve ter perto de 100 anos. Eu concordo plenamente com essa inspiração. E falar de fusão, a gente infelizmente tem mais histórias de fusões que deram errado e destruíram o valor do que agregaram, né? Então a RD é realmente inspiracional. E é muito interessante e conversa muito com o que você falou quando ele coloca isso. Você falou, olha, quem conseguiu manter separado, citando o exemplo do Atacadão e do Açaí, que preservaram a cultura, né, estão aí colhendo os resultados. Né? Não foi pela média, de novo, né? Exatamente. Não fez uma gestão pela média. Seu Honório, conta para nós aí, onde estão as inspirações aí do senhor? Existem muitas inspirações no varejo brasileiro. Eu, às vezes, costumo dizer que nós temos tanta coisa boa aqui perto próximo, aí mesmo, em São Paulo e em outros estados. Eu acho que o Marcos foi muito feliz na inspiração dele, porque a gente percebe o clima quando entra na loja. Ao adentrar a loja, você percebe que tem alguma coisa diferente. Eu não sei como é que consegue um crescimento mantendo todos os propósitos. Mas nós aqui nos inspiramos muito também num grupo local, que é o Grupo Aritsá, o SAS, inclusive fez o IPO agora há pouco tempo, um grupo educacional aqui do Ceará, que é muito antigo também, que passou por um processo de separação da família e depois conseguiu reverter tudo isso, trabalhando fundamentalmente em cima de várias estratégias, dentre elas as pessoas. Então, eu ficaria por aqui, esses dois, e quando estou em São Paulo, nunca deixo de visitar o Samachê, nunca deixo de dar uma olhada, né? Bem com cuidados e tal, porque nós temos muito a aprender ainda. Nossa empresa é uma empresa ainda pequena, mas tem mostrado um monte de algumas práticas, de algumas boas práticas. Portanto, eu ficaria com esses 3 exemplos aí, reforçando as nossas inspirações, e evidentemente existem muitas, porque a inspiração é algo que se renova e que aparece a cada dia e em cada situação. O Vitor, aliás, não, eu falei do Marcos, me desculpe, do Tenda e do Samachê. Alguém me falou aí das experiências não bem sucedidas das fusões, e eu acho que essa coisa tem tudo a ver com o ser humano, tem tudo a ver com os propósitos, com a forma que eles vão lidar, muito além dos processos e do capital, enfim. Perfeito, senhor Honório. Vitor, quando você trouxe a provocação, digamos assim, a sua inspiração de RD e trouxe esses números, vem algo, sim, os desafios de mão de obra, de formação, de turnover é idêntico ao que nós vivemos no setor do supermercado, mas mantém a consistência. Completamente, né? É por isso que a gente fala, como é que vai fazer, como é que consegue, né, abrir uma loja todos os dias do ano dos últimos 3 ou 4 anos. Porque no começo, lá há 10 anos, acho que a adição de lojas novas era em torno de 100 por ano. E foi crescendo até estar nesse nível de 1 por dia nos últimos, eu não sei exatamente, 3 ou 4 anos. Mas imagina, e aí você entra na loja, é a consistência igual de entrar aqui
sei lá, eu moro em Pinheiros, estou na Praça Pan-Americana, e entrar, sei lá, no fim de semana eu estava em Santa Catarina, ou você entrar estive em Ilhéus, vamos dizer, há 3 semanas, né? É exatamente igual, né? Então é muito impressionante o nível que essa empresa atingiu, e não é à toa que olha o valor criado, né? Eu não falei de quanto a ação subiu desde 2000 e acho que foi a fusão foi 2011 até hoje, eu nem sei quanto subiu a ação, sei lá quantas vezes isso se multiplicou, mas olha a geração o que o resultado, né? O que toda essa consistência, toda essa programação, esse alinhamento que não é fácil de fazer. Então, essa consistência, e na RD, pelo que eu conheço, de novo, não sou especialista, mas a gente tenta conhecer muito, o alinhamento desde o conselho e toda a governança até a execução é muito próximo e muito alinhado. Então, isso faz diferença e está aí. Fez diferença e criou valor e criou uma empresa gigantesca e muito admirada, né? O que eles conseguem entregar é impressionante. Bom, nós vamos para o nosso último bloco. Samarra, com você. Você falou de simplicidade. Aterriza para a gente. Onde estão as melhores práticas em simplicidade? Eu tinha falado anteriormente da importância de empoderar as áreas chaves, né? As áreas que estão tomando as decisões mais importantes no dia a dia do negócio. Acho que um excelente exemplo para te dar, e tendo trabalhado em organizações muito complexas e hoje trabalhando numa organização muito simples, eu posso dizer para você do papel do comprador. Acho que é um exemplo interessante a ser avaliado. Em organizações complexas, especialmente multinacionais, o comprador, ele infelizmente perdeu até o papel de comprar, né? Porque ele tem tantas estruturas tomando o lugar dele na hora de decidir, seja na gestão de categoria, no pricing, no modular planning, ou no reabastecimento. Ele não compra, ele não precifica, ele não reabastece, ele negocia muitas vezes com um fornecedor, algo que depois ele não é capaz de cumprir. E aí ele perde credibilidade e perde capacidade de fazer bons negócios para a empresa. Em empresas simples, na minha visão, o comprador ele é empoderado. Fazendo uma metáfora aqui com o futebol, né? Ele apita, ele bate escanteio, ele cabeceia, ele defende no gol. Ele negocia, ele define volumes, ele define o pricing, ele define a localização do produto. Ele pode até ter sistemas, processos de outras áreas que lhe dão apoio e suporte na tomada de decisão. Mas ele é o decisor. E na medida que ele é o decisor, e ele é medido, obviamente, por KPIs, e tem alçadas e parâmetros para tomar decisão, ele não tem um cheque em branco ilimitado, né? Ele, empoderado, ele toma melhores decisões e tem melhores resultados. Então, organizações simples, onde as pessoas que têm que tomar decisão estão empoderadas a tomá-las, são organizações que crescem mais e têm melhores resultados do que organizações extremamente burocráticas, amarradas, onde tem 200 pessoas para dar palpite e nenhuma para tomar decisão. Deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Vou refazer a sua fala. Você estava dizendo o seguinte, que as áreas que tem, seja de pricing, GC, supply, são extremamente importantes, mas de alguma forma elas estão lá para servir e apoiar a decisão que o comprador vai tomar na ponta. É isso? Exatamente. Só que, infelizmente, as organizações acabam se burocratizando demais, e tirando do comprador o poder que acaba ficando distribuído entre tantas áreas que cada uma quer dar sua contribuição e acaba ninguém tomando a decisão correta, o que leva à perda de credibilidade com o fornecedor. Como modelo de organização, o que você está falando é o seguinte, define claramente o papel de cada um, né, todas essas áreas de apoio, para poder que e no fim do dia o comprador manda prender e manda soltar. Manda soltar, muito bem. E vai preso também se fizer muita bobagem.
Está lembrando uma conversa que nós já tivemos há algum tempo. Eu adoro isso que você falou. Nós já conversamos eu me disso. intitulo comprador até hoje. Porque minha carreira começou sendo com 19 anos, eu era comprador do Mapping. Né? E para mim, se você me perguntar o que eu sou, eu falo que eu sou comprador até hoje. Mas era esse comprador aí, que fazia tudo. Né? Definia linha de produtos, definia a quantidade, comprava, exposição, anunciava. A gente decidia no Mapping, era páginas e páginas de jornal, televisão, rádio, você que decidia. Falava, agora essa semana vai anunciar na TV, semana que vem vai anunciar na página inteira, anunciar onde. E era exatamente isso. Eu sou fã disso e tive muita dificuldade quando entrei nesse varejo de supermercado, que tem essa complexidade toda, de GCAT, o supply, o pricing. Mas eu fazia tudo, eu sei tudo, não preciso do resto. Né? E eu tenho essa discussão permanentemente dentro de casa. Porque é isso, você sofistica, cria uma complexidade gigante e eu não sei se tira o melhor disso tudo. Né? Mas eu adoro isso. Nós já conversamos bastante. Já. Melhores práticas, Vitor, o que você deixaria para nós aqui? Olha, eu vou insistir no ponto eu vou falar de RD, né? Que é o nosso espelho, que é um exemplo. Vou insistir no ponto que eu estou batendo, né, desde o começo, que é na governança. Vou ser um pouco repetitivo aqui. Essa história de governança, e você pode colocar debaixo desse guarda-chuva, sustentabilidade, tudo isso eu acho que a gente falou pouco aqui, não deu tempo de falar, mas em algum momento, né, para muitas empresas, talvez para outras empresas não, mas para as empresas que de alguma forma vão crescer, vão ter um nível diverso de sócios, né, de stakeholders participando, etc. Esse caminho é inexorável, ele vai acontecer. Então, o quanto antes a gente vai se preparando, e é muito impressionante como a gente vai aprendendo e vai colocando em prática, né, cada degrau necessário e vai evoluindo e você acredita, né, você tem lá uma visão, mas você vai absorvendo essa ajuda, esse complemento, esse direcionamento que toda essa estrutura de governança pode trazer. Para o lado bom, se você for só encarar, é mais complexo, até mais burocrático, etc., você acaba se perdendo, né, e não tirando o que é. Tem mais complexidade, a decisão tem mais alçadas, tem mais participação, mas isso tem um lado muito bom e a gente tem que saber explorar esse lado. Senhor Honório, considerando aí as melhores práticas, quando você olha aí para o negócio. O difícil é ser simples, né? E o segredo está na compra, né? É isso que eles, resumidamente, falaram aí para a gente. Mas nós buscamos, como boas práticas, trabalhar as pessoas, até porque o nosso público, 50% dos nossos colaboradores, bons vizinhos, como aqui são chamados, eles têm o primeiro emprego. E nós trabalhamos com foco em colocar na mente deles uma esperança de crescimento. Aqui a gente tem o propósito de esticar as pessoas, de esticar a gente vivo. É bem mais difícil do que esticar a gente morto. Então, esticar a gente vivo, você tem que construir alguns propósitos. E os comitês nos ajudam bastante, porque nós temos uma escuta nos comitês e temos um programa, que é o PAP, Programa Aberto para Ouvir, onde ele é construído de modo coletivo com os líderes e também de modo individual, onde nós temos um time de psicólogos organizacionais que trabalham o dia a dia, não só no ponto de venda, mas também na retaguarda, ouvindo as pessoas e tentando compreender o que os faz mais felizes e mais leves. Nós temos a compreensão de que ninguém pode dar para ninguém aquilo que não tem.
Então, se você está bem, você vai tentar entregar melhor as suas tarefas. E assim a gente vem construindo essa coisa. Nós temos aqui, como falei no início, um trabalho inspirado em cima do bem-estar. Nós temos em várias áreas da empresa um programa A Hora do Bom, onde as pessoas se alimentam na hora que querem, e isso ajuda porque no supermercado as pessoas não ganham muito e elas precisam se alimentar, e a barriga é o primeiro sinal, e nós temos aí esses pontos espalhados. Nós temos também a batida do sino, que é a conquista. Tem sinos, o sino transmite boas energias, espalhados em vários locais, para que possamos comemorar essas conquistas, não só para dentro, mas como para fora. O cliente nas nossas lojas também bate o sino, e são mais de uma centena de práticas voltadas para isso. Mas há muitos anos nós trabalhamos aqui com um programa de bike, onde nós entregamos uma bicicleta para o colaborador. É um grande desafio, uma bicicleta para quem ganha R$2.000, e dentro de determinado critério essa bicicleta vai, e isso tudo até que ele passe para a motocicleta e o automóvel. Excelente. O Ceará tem a sorte de ter boas ciclovias. Sempre botando as pessoas no centro e tentando entender, copiar e aplicar. Perfeito, seu Honório. Bem, pessoal, você que está online, vocês estão aqui com a gente, passamos uma tarde aqui conversando. Eu vou procurar aqui, para depois da palavra final, ver o que eu entendi da nossa tarde aqui, que foi riquíssima essa uma hora com vocês. Entendi a importância de colocar o ser humano no centro, seja quando eu penso o ser humano lá na loja para atender bem, né, aquele ser humano, o cliente que está lá naquele ponto de venda específico, a importância de cuidar da equipe, porque a equipe gera resultado. O seu Honório trouxe algo que eu não posso perder a oportunidade. Eu estou fazendo parte do Instituto Mulheres de Varejo, e a discussão é equidade. E como é que a gente aumenta a presença das mulheres na liderança? Um tema extremamente importante, se nós acharmos que a diferença do supermercado vai estar justamente na experiência. E aí vem, para quem lida com liderança Shakti, com essa discussão dos perfis, de como se complementam o líder do gênero masculino e feminino como algo importante. Então, como é que a gente busca esse equilíbrio? Porque, particularmente, o supermercado, eu escrevi um artigo para a GV chamado assim, me dê razões além do preço para ir à tua loja, né? Porque o preço eu vou em outros lugares. Então, gente, ficou claro aqui a importância de proposta de valor, né? Que como é que eu tenho isso e cuido da minha proposta de valor, para ela orientar de ponta a ponta. Você trouxe o exemplo lá do... como é que a Raia RD definiu uma estratégia e executa. Quer dizer, a estratégia precisa ser traduzida em todos os níveis e ser entendida para quem está lá na linha de frente. Então, isso ficou muito claro aqui na nossa fala. Então, nós falamos de posicionamento, falamos de cultura para não complicar o negócio, como é que eu olho e defino essa estrutura claramente para ficar simples. Falamos de pessoas e o papel do processo nesse empoderamento das pessoas também, que o processo tem um papel importante para a gestão do negócio, para os KPIs, para direcionar, saber onde estou, onde eu quero chegar, são os KPIs que nós precisamos, mas com a clareza que ele não é para engessar, ele é para facilitar, né? Para a gente garantir a execução lá na ponta. O último é a tecnologia que como vai ajudar, né? A tecnologia não é um fim, ela é um meio para resolver tudo isso. Última palavra, Vitor, como é que você complementa tudo isso? O que faltou aqui nesse raciocínio? Depois o Samarra e o Sonoro, para nós encerrarmos aqui o nosso encontro.
que faltou? Eu acho que você falou muito bem, né? Seu Honório falou, Samarra, muito de gente, né? No fim, tudo tá. Eu falei de governança, mas tudo isso é participação de gente tratando com gente que vai tratar com o cliente. Então, eu acho que esse papel e dessas empresas que a gente citou aqui, as que eu conheço pelo menos na minha empresa, lá no Marché e na RD, tem um papel fundamental, né? As pessoas têm um papel fundamental. Eu colocaria isso, a gente falou do cliente no centro, né? Ou talvez gente no centro. Eu terminaria dessa forma. E tem uma coisa que você trouxe que eu não abordei, a gente tem que estar muito atento ao que está acontecendo lá de fora, porque é lá que a gente tem as oportunidades, né? Quando você fala de trazer mais pessoas para dentro da empresa, é ampliar essa visão do negócio. Né? Diversidade, conhecimento, experiências que você não tem acesso. É pluralidade vindo para dentro da empresa. Samarra. Acho que está tudo muito bem dito e completo. Eu só acrescentaria, né, em cada reunião que a gente tiver, lembrar que o cliente está lá dentro, está sentado na mesa, está participando, levar em consideração que tudo que a gente decidir, tudo que a gente pensar, toda a estratégia que a gente construir, tem que ter esse cliente no centro das decisões, participando. A gente tem que ser simples para poder ser rápido, para poder empoderar as pontas e essas pontas, essas áreas, essas regiões, atenderem bem um cliente customizado ali naquele local que precisa desse atendimento segmentado. Perfeito. Seu Honório, como podemos concluir aqui, então, o nosso encontro? Suas palavras finais. Dá tudo que foi tratado e certamente teríamos necessidade de mais tempo, mas dá para escrever muita coisa, viu? Dá para escrever coisa. São temas muito ricos e muita coisa importante. Eu acho que nós poderíamos encerrar falando um pouco da confiança, dessa confiança que se faz necessário existir em todas as relações. Quando existe a confiança, há uma tendência natural de crescimento e melhoria de todos os processos. E o mundo precisa disso. Perfeito. Olha, excelente final. A confiança, ela move a economia, já está definido. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a diretoria da Abras por essa oportunidade de estar aqui, a vocês, nós interagimos antes, depois, por essa troca, o senhor Honório que está aí online com a gente. E mais uma vez agradecer e desejar aí para todos um ótimo evento que continua com o ranking mais tarde, né? Então, obrigado, gente. Uma boa tarde.